Olá, abençoado. Seja muito bem-vindo a este canal que eu criei para a gente poder falar de assuntos da psicologia, da espiritualidade, expansão da consciência, comportamento humano, relacionamento, tudo de um jeito mais simples, de um jeito que fica fácil de entender. Eu sou a Karenina, neuropsicóloga, e este é o meu primeiro vídeo deste canal. Vou começar falando de ressonância harmônica. Eu não sou da equipe do professor Hélio Couto, eu não falo em nome dele, apenas eu vou dar o meu depoimento de como essa ferramenta funciona para mim. Eu já sou ressonante, hoje eu vou falar apenas da primeira onda, e por que é que ela funciona tão bem para tantas pessoas, como que ela funciona no nosso cérebro, o que que isso produz no nosso comportamento, e também por que que ela não funciona para outras pessoas. Hoje eu vou dar o meu depoimento pessoal da minha primeira onda, para você entender como é que funciona essa ferramenta. Se você tem dúvida, se você nunca ouviu falar da ressonância harmônica, sugiro que você entre no site do professor Hélio Couto para você entender como é que funciona essa ferramenta tão maravilhosa. E você vai ter que cumprir alguns quesitos para você fazer o pedido da sua onda, da sua ressonância. Você vai ter que assistir várias palestras, vai ter que ler um livro chamado Mentes Informadas. Só depois você vai poder pedir a sua ressonância. Eu vou fazer outros vídeos no canal sobre isso, mas por enquanto, hoje eu vou falar da minha primeira onda. Mais do que contar para você o que aconteceu, eu quero explicar por que é que isso funciona. Gente, tem um embasamento neurocientífico por trás disso tudo. A psicologia com a qual eu trabalho, ela é totalmente baseada em evidência. Então é claro que para eu começar o processo de ressonância, eu tive muitos questionamentos. Eu queria entender assim, será que isso realmente funciona? Por que é que funciona? Eu comecei a estudar a ferramenta antes mesmo de pedir, tá bom? Então agora você vai entender o que é que aconteceu comigo, como foi a minha primeira onda, outros resultados que eu tive. Esse aqui é meu primeiro vídeo. Por que a psicologia e a neurociência explicam isso? Ou melhor, por que eu explico isso a partir da psicologia e das neurociências? Tudo que eu estudo e aplico na minha vida precisa fazer sentido para mim. De alguma forma, eu só consigo atuar como psicóloga e como neuropsicóloga se eu entender que aquilo tem um embasamento por trás. Então, quando eu ouvi falar da ressonância harmônica muitos anos atrás, mais precisamente em 2017, eu comecei a ver vídeos, assim, esporadicamente, do Hélio Couto, mas eu confesso que eu fiquei com o pezinho atrás. Eu creio que muitas pessoas, especialmente algumas pessoas que tenham formação científica, a gente tem uma tendência a ser mais incrédula. Então, era algo muito diferente do que eu estava acostumada a ver na psicologia. Então, a minha primeira reação foi, opa, mas eu sempre digo, antes de descartar alguma coisa, eu preciso investigar. Não é simplesmente, não gostei, não achei legal, você tá fora. Eu não dava muito crédito, não. Eu assistia e ficava assim, sei, o que mais? Sei, me convença. Sempre tentando, ao mesmo tempo assim, incrédulo, mas tentando entender, mas por quê? Ele falava com tanta segurança, aquilo parecia fazer sentido e ao mesmo tempo eu ficava assim, deixa eu entender. Eu queria entender os fundamentos por trás daquilo tudo, porque, ok, aí ele fala de física, física quântica, que é um assunto que eu amo, adoro, estudo, porém eu queria entender isso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista científico, neurocientífico. Então eu queria saber qual que era a base que tinha nisso que funcionava tanto com as pessoas, por que é que isso funcionava. À medida que eu fui mergulhando nisso, eu comecei a perceber conexões com coisas que eu já trabalhava com meus pacientes, só que assim, às vezes usando nomes diferentes, terminologias diferentes, mas a ideia era a mesma. E aí, ele falava muito da expansão da consciência. Nenhum desses assuntos era muito novidade para mim. Eu fui criada num lar, a minha mãe sempre foi muito estudiosa, principalmente de espiritualidade, e com a mente muito aberta. Então, ela sempre falou dessa coisa de expandir a mente, expandir a consciência. Não era novidade para mim. Esse tema, ele também é presente nas neurociências de formas diferentes. O que é a ressonância harmônica? É uma transferência de informações, né? A gente sabe que o cérebro humano é uma máquina incrível, capaz de captar e processar dados em velocidades absurdas. A gente não usa a mínima capacidade que ele tem. A gente usa uma porcentagem muito pequena. Além disso, o professor Hélio, ele fala muito sobre outras questões, como o amor, como uma ferramenta que cura tudo, que tudo faz, né? O amor absoluto e incondicional. Ele fala muito sobre isso. Ele fala da alegria.
Gente, a alegria está diretamente ligada à prosperidade. Não se prospera com sentimentos de comportamentos de reclamação, né, de vitimismo. Só se prospera com alegria e gratidão. Ele fala sobre como as nossas vibrações interferem na nossa realidade. Isto é comprovado pela ciência já. Todo mundo sabe. Tem estudos e mais estudos que falam de como a nossa mente, ela domina o nosso corpo, o nosso comportamento, ela leva a gente para o lugar onde a gente sente. O que muda realmente são as emoções. A gente pensa, a gente cria uma realidade na nossa cabeça, mas tudo muda quando a gente sente. Isso aí está presente em muitas abordagens da psicologia, né? Tanto na psicologia quanto na física quântica. Os fundamentos nunca foram novos, eles são fundamentos psicológicos. Os psicólogos que forem assistir a este vídeo, eles sabem disso. Como que a nossa mente funciona, como que a gente responde ao ambiente, por que é importante a gente manter uma vibração alta, um pensamento positivo, acreditar. Quando ele fala do soltar, esse soltar é absolutamente psicológico. Quando você se apega, você bloqueia a sua mente, as coisas param de acontecer. Ele explica tudo numa abordagem diferente, mas fazendo todo sentido para mim. E aí eu comecei a estudar a ferramenta, a devorar todo aquele conteúdo, né? Então foi nesse momento que eu decidi experimentar por mim mesma. Eu pensei, já que eu quero ser crítica, eu vou experimentar, né? Então, antes mesmo de eu pedir a minha primeira onda, algo muito curioso começou a acontecer, que foram as catarses, né? A gente sabe, depois eu vou falar muito sobre catarses, porque isso é um assunto da psicologia também, não vou aprofundar muito nesse vídeo. Aqui entra um ponto muito importante. Quando nós falamos de expansão da consciência, a gente está falando de uma reestruturação mental profunda. O cérebro é uma rede muito complexa de conexões, né? E quando nós introduzimos uma nova informação nele, ele precisa se reorganizar. Nos primeiros dias, eu comecei a sentir um turbilhão de emoções. Eu já vi muitas pessoas no YouTube, já vi outros canais em que as pessoas também relataram isso, e isso é fato, não significa que acontece com todas as pessoas, mas aconteceu comigo. Era como se velhos sentimentos viessem à tona para serem resolvidos. Então eu tive dores fortíssimas de cabeça, especialmente aqui no frontal. Eu tive dores de cabeça assim, muito fortes, de nem tomando medicação passava. É algo que não era comum para mim. Eu não tenho dor de cabeça com frequência. Nunca fui de ter muitas dores de cabeça. Então, isso me acendeu uma luzinha e eu sabia que isso fazia parte daquele processo. Estava começando a estudar o caminho das palestras, eu já sabia que aquilo poderia acontecer. A neurociência explica isso de uma forma bem clara, para você entender. O nosso cérebro, ele tem resistência à mudança. Por quê? Quando a gente tem um padrão de comportamento, uma rotina, isso economiza energia para o cérebro, para as funções vitais dele. Então, por que o cérebro precisa, aliás, ele quer economizar energia? Para ele manter o nosso organismo funcionando como uma engrenagem perfeita. E para o cérebro, se a gente mudar muito, ele é como se ele fosse perder essa conexão. O cérebro, ele não age por conta própria, ele obedece aos nossos comandos. Então a tendência é que o cérebro, ele quer manter um padrão antigo porque economiza energia, você entendeu? Então assim, existe um mecanismo que ele é chamado nas neurociências de dissonância cognitiva, que é o que acontece quando nós recebemos uma informação que ela contradiz com os padrões mentais anteriores. Às vezes o seu padrão de comportamento é muito inadequado, ele não funciona, ele não te traz bons resultados. Só que aí quando você tenta colocar uma coisa nova, você está colocando alguma coisa que contradiz esse padrão. O cérebro fala, opa, não vem me dar trabalho não, eu preciso economizar energia. Gente, a gente não tem que obedecer o cérebro, tá? É ele que tem que nos obedecer. Porque na verdade economizar energia significa ficar na zona de conforto, isso não é bom. Então o cérebro tenta resistir, né? Porque mudar dá trabalho e gasta energia. E essa resistência, ela pode se manifestar de várias formas. O Hélio Couto fala dessas catarses, né? Então são as várias formas que o cérebro tem de falar, vamos parar com isso, vai fazer você sair da sua zona de conforto. Não sai não, fica aí. Então a gente começa a ter dores físicas, confusão mental, tem gente que vomita, tem gente que passa mal, tem gente que bate carro,
cansaço, a gente tem dúvida, a gente tem crises emocionais terríveis. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode ter gente que não vai ter tanta resistência. O professor Hélio Couto, ele fala bastante, né, que essas resistências estão ligadas ao nosso ego. Por que o ego? O ego é justamente quem quer manter o controle. Ele não quer que você mude, porque se você mudar, aquilo que é o ego, que quer que as coisas aconteçam exatamente como ele precisa, quer que aconteça, você vai contradizer o seu ego. Então, o professor Hélio Couto deixa isso muito bem claro. Quando você tem resistência demais, isso é ego, entende? A onda está tentando entrar. E tem uma força, que é o ego, que vai bater de frente com essa onda e pode impedir que a onda entre. É por isso que no primeiro mês a gente tem um relaxamento, né? O trem começa a andar, como ele fala, as coisas começam a acontecer, para que não exista tanta resistência. E aí depois as coisas começam a acontecer. Só que tudo isso faz parte da adaptação de um ressonante, né? Fugiu um pouco ao meu controle, talvez bastante. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi isso, né? Quando eu fiz a minha lista de pedidos, que a gente manda por e-mail, né? Quando a gente faz o pedido da ressonância, a gente recebe um e-mail. Esse e-mail você responde um questionário e lá em algum momento você pode fazer a sua lista. E o professor Hélio fala muito, olha, a gente fica muito naquela escala de Maslow, né? Lá do primeiro, segundo degrau. E aí as pessoas têm essa coisa de querer pedir casa, carro e apartamento. Casa, carro e apartamento. Não foi o que eu fiz, justamente porque, como eu estava estudando isso muito profundamente antes de começar, eu já sabia que casa, carro e apartamento vem como uma consequência lógica de uma mente que se expande, de uma mente que se abre para o novo, de alguém que vai passar por uma limpeza e depois que passar essa limpeza, gente, a gente se conecta muito direto com a centelha. É muito rápido, é muito direto. Então, eu não pedi essas coisas, eu pedi mais os processos, né, de limpeza emocional, energética, de expansão da consciência. Eu queria eliminar o meu ego, assim, para não haver tanta resistência. Eu pedi uma alegria contagiante, gratidão o tempo todo, que a gratidão mantém a nossa energia alta. A vibração, a frequência da gratidão é super alta, 800 Hz. Então, você se conecta com a centelha muito fácil. Você tem uma intuição, a coisa vem na sua mente, rapidamente você capta, é como uma onda de rádio. Você pega aquilo no ar e fala, entendi, vou fazer isso e dá certo, né? E eu pedi amor incondicional, pedi o arquétipo da águia, enfim. Algumas coisas começaram a acontecer já na primeira onda. No primeiro mês, por exemplo, pessoas do meu passado começaram a voltar a me procurar, como um ex-namorado que reapareceu do nada, uma colega de faculdade também, com quem eu não falava havia anos, muitos anos, ela me mandou mensagem também do nada. É como se velhos ciclos estivessem vindo à tona para serem fechados, porque a gente vai vivendo e vai deixando portas abertas, né? E a gente não fecha, a gente não encerra ciclos, isso é muito importante. Essas coisas foram acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, eu passei por uma situação, gente, complicada, que eu não vivia dessa forma há muitos anos, que é uma questão assim, uma situação financeira assim absurda, muito absurda. Foi um mês muito complicado, o primeiro mês. Eu pensei assim, e agora o que é que eu faço? Só que assim, tudo parecia que estava desmoronando na minha cabeça, mas aqui dentro de mim mesmo, eu sabia que isso fazia parte do meu processo. Então, o que acontece é que quando a gente pede expansão da consciência, limpeza, eu falo, tenha cuidado com seus pedidos. Você tem que pedir, já coloca logo o seu colete, a sua armadura, se prepara, não para você ficar resistindo, mas para você receber, porque a onda vem, ela vem limpando. Existe uma frase que diz, não há nada mais parecido que uma casa em construção do que uma casa em ruínas. Então, para que a casa, aquela casa que vai ficar maravilhosa, como está lá no projeto do arquiteto, primeiro você vai ter que colocar ela abaixo. Então, quando eu pedi a expansão de consciência, eu pedi limpeza, eu estava recebendo novas informações. Então, eu estava deixando padrões antigos para trás, o meu corpo relutando contra novos padrões, né? E muitas vezes esses padrões eles precisam ser expostos
antes deles serem eliminados. Eu poderia ter desistido ali, gente. Eu confesso que foi bem difícil, foi bem complicado. Eu tenho uma filha, né, a minha Sophie, ela depende exclusivamente de mim, e somos nós duas, assim. Foi bem complicado, eu não desisti, porque antes de começar eu trabalhei muito a minha mente, sabendo que passar por um processo como este é como passar por um processo de psicoterapia, então ele remexe por dentro. Estava preparada, eu não sabia que ia, né, dar tanta coisa, mas assim, eu poderia ter pensado que estava tudo dando errado, se eu tivesse uma visão muito fechada. Só que a minha consciência estava expandindo, foi isso que eu pedi, né? E aí eu escolhi confiar. E aí no segundo mês o jogo já começou a virar. Já começou a virar mesmo, assim, ó. As coisas começaram a fluir quando ele fala, o trem começa a andar. E começa mesmo, assim, de uma forma que eu jamais imaginaria. Por exemplo, uma coisa que aconteceu. A gente estava em processo de naturalização americana, já tinha muitos anos, né? Assim, já estava para sair, mas aquela coisa sempre agarrada, aí veio pandemia, e aí a coisa não andava, é, e estava travada já há muito tempo. Eu iniciei essa primeira onda, a data foi 27 de janeiro, em algumas semanas, em fevereiro, né, em algumas poucas semanas, tudo se resolveu, o processo foi aprovado. E foi muito inesperado para mim, porque eu estava agarrada há tanto tempo que, assim, eu não imaginava que ia sair tão rápido. Então, assim, nem economicamente eu estava preparada, porque é um processo que fica caro, a finalização dele, a gente tem que fazer vários exames, várias vacinas, vários tudo, é muita coisa, é muito dinheiro. Tinha que pagar a parte final da advogada lá nos Estados Unidos, é, né, que ela fez o processo todo para mim. Então, quando o processo acaba, eu tenho que pagar o final. E aí eu fiquei esse mês sem reação. Falei, como assim? A hora que eu vi o e-mail, né, o e-mail deles falando que tinha sido tudo aprovado, que eu tinha que ir lá no Rio, que eu tinha que fazer os exames e tudo, eu falei, meu Deus, e agora? Saiu muito rápido, assim, né? Devido ao tempo que eu pedi, a ressonância, tempo que as coisas aconteceram, e aí as coisas começaram a se desenrolar, gente, de uma maneira incrível. Só que foi leve, tá? O exemplo que aconteceu foi quando eu e minha filha, a gente foi fazer alguns exames que eles são obrigatórios, né, para quando a gente vai fazer essa mudança. Então, tem alguns exames que são muito obrigatórios e são bem caros, gente. Eles são muito caros, vocês não têm noção. Só consulta médica, consulta, sem nenhum exame, sem nada, só consulta R$ 1.000 para cada um, R$ 950. Fora inúmeros exames, e teste, vacina, não sei o quê. Muito caro. E aí, eu já estava gastando dinheiro demais. Eu tinha que mandar praticamente US$ 1.500 para os Estados Unidos. Ia dar, assim, ia ser bastante coisa para minha advogada, que estava finalizando o meu processo. E aí, como eu já estava gastando muito dinheiro com essa burocracia toda, eu pensei, é, vai ser da vontade de Deus. Assim, eu falei, Deus, se for para ser isso realmente, porque agora é diferente. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos. Eu vim de lá, eu trouxe a minha filha de lá, né, dentro de mim, mas agora esse retorno seria diferente, é com a minha filha. Então, Deus, se for para a gente ir, todas as portas vão se abrir. Vai ser com leveza. Elas vão se abrir na hora certa, porque assim, do meu ponto de vista limitado, físico aqui, eu não estava vendo possibilidade para fazer isso tudo agora. E aí, a gente foi lá, a gente chegou no laboratório, né, para fazer os exames. Aí tinha várias outras pessoas que estavam também no consultório dessa médica, que é uma médica de imigração, fazendo esses exames. As pessoas fizeram os exames e voltaram para o consultório. E aí, quando chegou a nossa vez, que a pessoa chamou, ela falou, olha, infelizmente o kit para fazer o exame acabou. Naquele exato momento, na nossa vez. Aí eu, acabou? Eu falei, mas não tem como eu falar com o gerente? Não tem em outro lugar? Ele falou, não, só tem aqui em um outro lugar, mas eles já tinham mandado o kit antes, só que agora acabou e a gente vai ter que aguardar, o gerente está olhando. Eu falei, meu Deus, logo na minha vez, na mesma hora, eu lembrei, eu falei. Aí a minha filha olhou para mim e falou, ah, mamãe, e agora? Eu falei, filha, falei com ela baixinho assim, não é que acabou, eles não sabem de nada. Na verdade, foi Papai do Céu que fez ficar tudo invisível, porque tem um lugar que nós vamos que vai ser muito mais rápido, vai ser melhor e ainda vai ser mais barato. Falei com ela. Ah, tá bom, legal. E aí, soltei.
falei, eu tinha que voltar pro consultório, eu liguei para a secretária da médica, falei, ó, o kit acabou. Ela falou assim, vem aqui que a gente vai ver o que faz. Quando eu cheguei lá, a secretária pegou um pedacinho de papel e escreveu, você vai nesse laboratório aqui, chama Laboratório São Paulo. Fica quase em frente, em Belo Horizonte, fica quase em frente ao consultório. Ela falou, você vai lá, a Ana Paula já está esperando e ela vai fazer esse exame de vocês. Eu falei, ai, que bom. Senão eu ia ficar sem exame não existe. Aí não tem como. Chegamos lá. Na hora de fazer os exames, o exame custava R$ 1.200. Aí a menina tá preenchendo lá no computador, aí ela falou, R$ 700. Aí eu olhei para ela e falei, 700? Ela é. Falei, nós duas? Ela é. Aí eu olhei para minha filha, ela não entendeu muito, minha filha tem 7 anos. Depois eu expliquei para ela. Eu falei, uau, que incrível isso. É do jeito que eu estou falando para vocês, foi exatamente como eu estou falando. E eu pensei assim, isso é um sinal porque eu pedi para ele. Eu falei, para sair do meu país de novo, dessa vez agora com a minha filha, né? Que na época quando eu morei, das outras vezes que eu morei lá, eu era solteira, eu não tinha filhos, mas agora tinha que ser com muita leveza. Tinha que ser com todas as portas escancaradas, porque não é a mesma coisa, né? E aí só que veio o maior desafio, que é quando a minha advogada me mandou um e-mail nesse mesmo dia falando que, né, que tinha dado tudo certo e tal, que eu podia fazer para ela, mandar um depósito para ela pelo Zelle, que é um aplicativo que tem lá, com o valor final, que era de $1.000 e poucos. E eu pensei, uau, ainda tem mais isso. Aí eu pensei, Deus, abriu as portas até aqui. Vai ter um jeito. Eu falei para vocês, vivendo um momento bem complicado, financeiro, assim, complicado de verdade. Eu pensei, não, ainda tem que fazer viagem, ainda tem que fazer mais um monte de exames. Gente, é muito documento, vocês não têm noção, é muita documentação. Tudo tem que ser original, tudo tem que ser em cartório, com cópia, com não sei o quê. Eu pensei, vai ter um jeito, ok? Só que naquele momento que eu li o e-mail dessa advogada, que eu ainda estava fazendo os exames lá no laboratório, eu me lembrei de uma coisa importante, que eu pedi para Deus. Eu falei para ele, só se for com facilidade, com todas as portas abrindo na hora certa, tá? E aí, em menos de um mês, eu consegui todas as contas, com tudo que eu tinha que pagar, com viagem, com tudo para o Rio de Janeiro, né, para resolver isso, ia dar mais ou menos R$ 20.000. Eu consegui, gente, de uma forma inesperada. Pessoas que me deviam me pagaram, clientes novos apareceram do nada, as coisas simplesmente aconteceram e a conta fechou redonda, redonda com o valor que eu precisava. Exatamente 19.000 e poucos reais. A conta simplesmente fechou. Existe uma ciência por trás disso tudo, tá, gente? O que explica tudo isso, né? Não é coincidência, não existe coincidência no universo, nós sabemos disso. E a neurociência mostra pra gente, já é comprovado de várias formas, que quando nós mudamos a nossa vibração, a nossa frequência, quando a gente consegue manter essa frequência, a gente começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Existe um sistema no cérebro chamado Sistema de Ativação Reticular, que é o SAR. Ele funciona como um filtro e ele foca naquilo que nós consideramos mais importante, ok? Então, se você está focado em dificuldade, o SAR vai te mostrar mais dificuldade. O que o professor Hélio Couto fala? Você dá para o universo, você tem de volta. Vocês entendem que é a mesma coisa com palavras diferentes? Né? Então, se você está focado em solução e se você está confiante, ele vai encontrar oportunidade que antes você nem percebia. Né? Então, além disso, quando nós estamos em um estado de gratidão, de confiança, a gente ativa áreas do cérebro que são responsáveis pelo bem-estar, pela clareza mental, pela criatividade. Isso ajuda a gente a tomar decisões melhores, a agir sem medo. E, como consequência, a gente atrai melhores resultados. Então, gente, a RH não apenas trouxe mudanças externas na minha vida, por mais que eu seja profissional da área, né, das neurociências, do comportamento humano, eu sou psicóloga. Às vezes, olhar para dentro da gente e fazer o que precisa ser feito é muito mais difícil do que fazer nas outras pessoas. E essa ferramenta veio fazer para mim assim, algo que eu mesma
eu não estava conseguindo fazer por mim mesma, né? Ela me transformou por dentro, sabe? E quando nós mudamos internamente, o mundo ao redor responde a essa mudança. É isso, pessoal, que eu queria colocar como um primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta, assim, deixa aqui nos comentários, eu vou ler com o maior carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê, muito obrigada.